Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire, trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Bom dia a todas e todos que assistem hoje ao maior evento jurídico virtual do mundo. Aliás, o Conselho Federal há muito tempo protagoniza os maiores eventos jurídicos do mundo, tal qual a nossa Conferência Nacional da Advocacia. O Congresso Digital Covid-19 também é o maior evento digital do mundo. Sejam muito bem-vindos ao painel de número 140, intitulado a MP 966 e a questão do erro grosseiro, onde nós temos aqui os maiores administrativistas do país, iniciando aqui pelo professor Carlos Ari Sundfeld, que é professor titular da Escola de Direito de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, FGV Direito de São Paulo, doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, sócio fundador de Sundfeld Advogados, onde atua como parecerista e consultor especializado em Direito Público e Regulação. Autor de diversos artigos e livros, entre os quais Direito Administrativo para Céticos, edição Malheiros 2014. Professor Carlos Ari, é uma honra estar aqui hoje com uma grande sumidade do Direito Administrativo e você está com a palavra para fazer a sua exposição. Doutora Clarissa, bom dia. Eu dou bom dia também aos meus colegas de painel, os queridos amigos e professores Paulo Modesto e Floriana Azevedo Marques, e a todos os que nos ouvem nesse belo congresso que nos reúne em torno de tantos desafios, e no caso do nosso painel, o desafio de pensar a responsabilização dos agentes públicos no Brasil. Durante muito tempo, uma das lendas da política no Brasil era de que os nossos males vinham da falta de sanções e de responsabilização das pessoas que trabalhavam na máquina do Estado. Em função desta visão estereotipada quanto aos males do país, nós acabamos investindo ao longo do tempo em uma distorção que as normas dos últimos anos, e uma delas é a medida provisória 966, mas não apenas ela, e nem é a principal, mas, sobretudo, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na versão que adquiriu em 2018, tentam combater, para corrigir uma distorção que tem provocado problemas muito graves no controle público brasileiro, com desperdício de recursos públicos, ineficiência, enormes distorções no funcionamento da máquina pública. Trata-se, então, de discutir aqui uma questão jurídica, que não é brasileira, é uma questão mundial. Quais são as situações em que se deve punir
ou responsabilizar financeiramente gestores públicos, pessoas que tomam decisões no município em matérias como defesa da saúde, nos estados em questões de segurança pública, na União na distribuição de benefícios sociais, enfim, quais são as condições de responsabilização dos agentes públicos? Está fora do nosso debate aqui a questão penal. Nós vamos tratar da responsabilização na esfera administrativa e na esfera civil. Qual é o tipo de critério que se tem de adotar para definir aquilo que é um comportamento que tem de ser punido, que tem de gerar uma consequência negativa para a pessoa física ou para o CPF do gestor, como eles gostam de dizer, daquelas situações em que isso não se justifica. E nós temos que discutir, sim, qual é o nível de proteção que os agentes públicos precisam contar. Essa palavra é um pouco estigmatizada no debate público brasileiro. Proteção do gestor. Fala-se muito na proteção do juiz, fala-se muito na proteção do deputado, fala-se muito na proteção do membro do Ministério Público contra perseguições pelo exercício autônomo da sua função, do seu mandato, quando se trata de mandato parlamentar. Isso é importante. Agentes públicos necessitam de proteções. Isso não se confunde com impunidade, e é a confusão entre a existência de proteções legítimas e a impunidade que acabou deteriorando o debate no Brasil, o debate jurídico, sobre as condições de responsabilização dos agentes públicos. Uma questão fundamental, que é o nosso grande desafio, é separar duas coisas que não deviam ter sido misturadas entre nós. É a discussão sobre o controle da validade e responsabilidade das ações do Estado, de um lado, e a discussão sobre a repressão de desvios funcionais, de desvios dos agentes públicos, de outro lado. São duas questões que têm relação, mas são distintas. Os atos do Estado precisam ser controlados, não só os atos positivos, mas também as omissões. E é fundamental que o controle público exista à disposição de toda a população e acionado também por órgãos autônomos, como o Ministério Público, para fazer a correção das invalidades dos comportamentos estatais. Ocorre que a discussão sobre o que é válido e inválido envolve muitas incertezas jurídicas e envolve escolhas. Frequentemente se questionam em juízo políticas públicas por meio de ações judiciais. A ação civil pública, por exemplo, se tornou um instrumento para isso. E não há mal nenhum em que exista judicialização em relação aos atos do Estado. E é possível que a opinião do Poder Judiciário a respeito da validade de um certo comportamento estatal seja diferente da opinião da administração pública. Quem trabalha como advogado público sabe disso. A administração pública adota interpretações, adota orientações a respeito da aplicação da lei, que depois acabam sendo levadas ao Poder Judiciário. Durante muitos anos se discute se aquela interpretação é correta ou é errada, e, ao final, o Poder Judiciário resolve, com muita frequência, contra a visão da administração pública. Este é um processo de integração entre ação administrativa e ação judicial para a definição de quais são as interpretações, as orientações corretas a respeito do direito e também a respeito de fatos. A visão a respeito dos fatos, se certo fato justifica um certo ato estatal, pode ser diversa de um gestor público para outro, do juiz em relação ao gestor, do controle de contas em relação ao gestor. E o controle público do judiciário tem a última palavra. E é normal que o controle público dos atos estatais e mesmo da responsabilidade civil, pecuniária do Estado
tenha se ampliado com a redemocratização no Brasil. Isto não é um problema, isto é fundamental, isto é um ganho do país, embora nós tenhamos questões a discutir sobre os limites do controle judicial sobre as políticas públicas. Mas o nosso tema aqui é outro, é o da repressão dos desvios funcionais das pessoas físicas, dos gestores públicos. O problema que nós enfrentamos é que nós confundimos controle dos atos estatais com controle de falhas funcionais. E, com o tempo, foram usados instrumentos judiciais e instrumentos na esfera do controle de contas que confundiram as duas coisas. Então, tornou-se comum que o controlador de contas aplique sanção pecuniária sobre agentes públicos quando ele, controlador de contas, não concorda com uma decisão do agente público, por divergência de interpretação quanto à norma jurídica, ou divergência de interpretação quanto à reação correta do gestor público em face de um fato e de uma norma jurídica. Os tribunais de contas passaram a entender que se ele controle entender como inválido um ato, isso imediatamente justificaria a aplicação de uma sanção ao servidor ou, no mínimo, da sua responsabilização pecuniária, isto é, o gestor deveria pagar aquilo que o controle de contas acaba afirmando ser um prejuízo do poder público. Então, toda vez que um tribunal de contas entenda que uma dispensa de licitação é inadequada, apesar de o contrato ter sido celebrado, cumprido, não haver nenhuma dúvida quanto à boa-fé de todos, os tribunais de contas passaram a condenar os gestores a devolver aos cofres públicos os recursos gastos com aquela contratação. Isto, evidentemente, é uma distorção monumental, porque tenta fazer dos gestores públicos seguradores universais da administração pública. Isto é, seguradores universais da validade dos comportamentos que eles praticam. Não há país civilizado algum no mundo que adote esse sistema de responsabilização funcional. Isso é um desvio que ocorreu no Brasil no controle de contas, mas também na esfera judicial, sobretudo por conta da ação de improbidade, que foi feita com um objetivo explícito de aumentar as punições a qualquer custo. Os tipos infracionais na lei da improbidade foram construídos de tal maneira que se tornou muito fácil condenar um gestor público por improbidade apenas porque o juiz considera que é inválido o comportamento da administração pública pelo qual o gestor foi responsável. Então, acabou-se gerando uma espécie de responsabilidade objetiva do gestor, que acabou sendo condenado a reparar supostos danos decorrentes da invalidade, acabou sendo condenado em multas e, muitas vezes, tendo seus direitos políticos suspensos simplesmente porque um juiz considera que o ato que o gestor praticou é inválido, como no exemplo da dispensa de licitação, ainda que não se constate nenhum tipo de má-fé, de malícia ou de falha grave, apenas por ter se cometido aquilo que se poderia chamar de um erro na aplicação da lei, um erro comum. Pois bem, esta falha começou a ser notada pelo Poder Judiciário e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi, pouco a pouco, tentando separar a improbidade desta singela questão do cotidiano da administração, que é a invalidade, a desconformidade legal do comportamento da administração pública, que sempre está a cargo de um gestor. E foi firmando a sua jurisprudência no sentido de que improbidade exigiria a malícia, exigiria dolo, ou exigiria erro grosseiro, pelo menos. O que é o erro grosseiro na linguagem do tribunal e do Supremo Tribunal Federal também?
Trata-se daquela falha inexcusável, com altíssimo grau de reprobabilidade. Pois bem, não obstante, as ações judiciais continuam a ser propostas e sentenças de primeira instância e mesmo de segunda instância continuam condenando gestores públicos sem se preocupar em demonstrar malícia. Pelo contrário, passou-se a presumir malícia, como no exemplo da dispensa de licitação considerada indevida. Por que razão isto vem acontecendo com esta insistência? Porque nós acabamos contaminando essa discussão com uma questão política. Nós nos redemocratizamos e a política brasileira passou a demandar carne humana para ser comida na arena política. E os gestores têm servido como esta carne humana. Isto é preciso jogar pessoas com o rosto para serem execradas publicamente, para que alguém acabe escalando na arena política a partir da acusação de uma outra pessoa. Luta contra pessoas são muito apreciadas nos fins de noite, no domingo. As pessoas adoram luta livre. E isso acabou, infelizmente, contaminando o debate jurídico. Além disso, muitos controladores públicos resolveram aproveitar e se tornar curandeiros, isto é, deixar a sua profissão jurídica, que deve seguir protocolos, observar regras e se oferecer como salvadores, pessoas que ignoram completamente os conhecimentos estabelecidos e confiam nas suas intuições e pedem confiança das pessoas nas intuições e nas suas boas intenções. Controles de contas e o Ministério Público, em algumas situações, acabam adquirindo esta feição de curandeirismo público. Contra isso, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em 2018, aprovou o artigo 28 para dizer que a responsabilidade do gestor público deve ocorrer em caso de dolo ou de erro grosseiro, absorvendo, portanto, aquilo que vinha sendo definido pelos tribunais superiores como jurisprudência e que esta máquina estabelecida não aceitava uma máquina política de um lado e uma máquina jurídico-política de outro. E a confusão do conhecimento jurídico atrapalhava tudo. A Lindbe, então, reagiu a isso com uma solução técnico-jurídica. Desde então, o artigo 28 da Lindbe tem servido para decisões mais ponderadas, mas também tem servido como um alvo daqueles que acusam essa mudança como responsável pela impunidade do Brasil, ou podendo ajudar a impunidade no Brasil. Portanto, a aplicação desta norma exige ainda uma defesa da distinção daqueles dois elementos que eu mencionei a vocês no início. A distinção entre a discussão legítima sobre conformidade dos atos da administração, da discussão sobre responsabilidade do gestor. E nós precisamos eliminar a confusão entre as duas coisas para que a responsabilidade do gestor esteja ligada à sua conduta, isto é, a uma falha efetiva funcional. E nós paremos de exigir que o gestor seja um segurador da administração pública. Os resultados da aplicação durante anos disto que o artigo 28 da Lindbe combateu são muito ruins, muito ruins. E, portanto, é uma luta que importa. A Lindbe tem mais coisas para ajudar nessa luta e o artigo 22 da Lindbe tem sido muito destacado porque ele diz que, ao julgar condutas dos gestores, é preciso levar em conta as circunstâncias em que ele age, as circunstâncias reais, e, portanto, parar de idealizar o gestor como um super-homem. É isso que a Lindbe nos trouxe. Vamos parar de achar que controladores são super-homens, controlando super-homens. Estamos falando de gestão pública, de controle público, ação humana, que deve seguir protocolos e não ser entregue nas mãos de salvadores da pátria.
isto é uma introdução ao debate sobre a medida provisória que foi editada para complementar a LINDB no contexto da pandemia. Mas eu deixo isso aos meus colegas, para que, a partir dessa apresentação, possam, então, levar o tema adiante. Obrigado, doutora Clarissa, e aos meus colegas por estarmos juntos. Professor Carlos Ari, parabéns pela sua exposição, uma aula brilhante para todos nós. Eu passo agora a palavra ao eminente professor Paulo Modesto, que é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal da Bahia, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público, membro do Ministério Público da Bahia, da Academia de Letras Jurídicas da Bahia e do Conselho Científico da Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha. Diretor da Revista Brasileira de Direito Público, conselheiro técnico da Sociedade Brasileira de Direito Público, membro do Conselho de Pesquisadores do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Também doutorando em Direito Público pela Universidade de Coimbra, ex-assessor especial do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado do Brasil e editor do site www.direitodoestado.com.br. Professor Paulo, você está com a palavra. Bom dia, amigos. Bom dia, doutora Clarissa. Eu, por justiça, inicio agradecendo, obviamente, o convite do presidente da OAB Nacional, doutor Felipe Santa Cruz, do vice-presidente Luiz Viana Queiroz, um bom baiano, amigo de com detalhes são parceiros de muitas jornadas, muitas mesas, inclusive foram parceiros da nossa comissão de organização administrativa, onde também se discutiu esse tema, onde talvez ele tenha brotado com maior forma jurídica e depois foi incorporado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Saúdo todos esses nomes com muita reverência, com muita admiração, mas peço licença para fazer hoje algo que é incomum na minha vida. Fazer uma homenagem a alguém que não está fisicamente presente, mas está sempre comigo, que é a minha esposa, Mônica. Pois não, essa carinha é mais simpática do que a minha. Não há problema nenhum. Bom, enfim, lamento, mas é a internet do Brasil e também fiscalizada por a administração pública brasileira. E como eu disse, nós vamos hoje tratar do tema erro pela administração pública. Esse tema, que está na ordem do dia por causa da medida provisória 966, trata de algo que já vem sendo discutido, como bem colocou o professor Carlos Ari, há bastante tempo, e vem sendo discutido porque como ele também colocou, por um lado, uma idealização da administração pública, do gestor, do que ele faz no seu dia a dia, e uma idealização do controlador ao mesmo tempo. Tudo bem. Então, em razão dessa pane na internet, eu passo a palavra ao professor Floriano Marques Neto, que possui graduação em Direito, doutorado em Direito e é livre docente em Direito, todos pela Universidade de São Paulo, USP. Atualmente é professor titular da Universidade de São Paulo, tem grande experiência na área de Direito, com ênfase em Direito do Estado. Então, professor Floriano, você está com a palavra para fazer sua exposição. Bom dia a todos e todas, doutora Clarissa, em nome de quem eu cumprimento e agradeço o convite da Ordem dos Advogados do Brasil para participar desse que, mais uma vez, bate aí recordes de grandeza e qualidade nos eventos jurídicos no Brasil e no mundo. Meu amigo e compadre Carlos Ari, meu dileto amigo Paulo Modesto, além de juristas que eu respeito há muitos anos, são companheiros de jornada de várias participações e comissões e discussões que eu creio que engrandecem a nós todos. Eu, de certa forma, vou aqui tentar suprir um pouco a episódica lacuna do Paulo, que logo voltará,
e procurar situar o que o Carlos Ari nos falou e o que o Paulo vinha dizendo a partir de uma lógica um pouco mais focada no tema da pandemia e dos seus efeitos e desafios que nós estamos aprendendo a lidar. Como o Carlos Ari falou, nós tivemos uma trajetória, principalmente da jurisprudência, isso é importante destacar, em especial nos últimos anos a jurisprudência do STJ, de aproximar a responsabilidade do gestor, que é necessária, que faz parte do sistema constitucional brasileiro, mas de aproximar essa responsabilidade pessoal do gestor pelos seus atos à responsabilidade objetiva, que no texto constitucional é uma responsabilidade objetiva da administração, pessoa jurídica de direito público, reservado ao agente a responsabilidade subjetiva pelos seus atos praticados com dolo ou culpa. E mais do que isso, o que acabou por se assenhorear do sistema de controle judicial, ministerial, dos órgãos de controle específicos, foi uma apuração e responsabilização a partir da lógica do risco integral, ou seja, a partir da lógica de que o agente público responde pelos seus atos a partir do nexo de causalidade entre ato e consequência, sem se apurar subjetivamente como esse agente, o gestor público, praticou esse ato, agiu num caso específico. Isso trouxe um segundo efeito, que eu acho que é importante nesse contexto, que é o efeito de deslocamento do juízo de discricionariedade, que tradicionalmente a doutrina clássica colocava nos ombros do administrador público, o praticante do ato administrativo, deslocar a discricionariedade ou a aferição da discricionariedade, no caso concreto, para o controlador. Só que isso trouxe um outro problema, e aí eu situo a questão no contexto da pandemia, que é o problema de se fazer essa análise de discricionariedade não ex ante, não no momento em que o ato tem que ser praticado, mas depois do ato praticado. Ora, aferir a aderência, a adequação, a suficiência de uma escolha discricionária, já sabendo os efeitos que aquela escolha anterior perpetrou, causou, e depois dos fatos passados, é uma situação tópica ideal. Ou seja, eu verifico se o ato foi o ato perfeito a partir do interregno de um tempo em que eu já vi se o ato correspondeu ou não à realidade. Isso, em geral, para a administração pública, né? Num contexto de pandemia, isso se torna um tanto mais complexo, né? Jogar futebol na praia, né, com toda a praia disponível, né, num racha de praia, é muito mais fácil que jogar futebol em meio campo 11 contra 11. Ali você tem que decidir muito rápido. E depois da jogada feita, você dizer, ele fez uma jogada errada, passou para o companheiro errado. É muito mais fácil. E o grande problema, e aí eu pego um pouco a empréstimo que o Carlos Ari falou, é que esse ensandecimento do controle e essa radicalização da responsabilização do agente, baseada agora não na culpa ou no dolo, mas no risco integral, ela não coibiu o gestor de má-fé e, ao contrário, ela inibiu o gestor de boa-fé, que, na verdade, não decide em seu favor, porque é de boa-fé, decide em favor da coletividade. O que ele trouxe, esse controle exacerbado, foi um bloqueio, uma omissão incentivada ao decidir. Ou, se quiserem aí o jargão, o apagão das canetas, cujo maior prejudicado não é o administrador público, é a coletividade. Eu costumo dizer que, assim como a letalidade da polícia, o aumento da letalidade da polícia não inibiu o crime organizado, o aumento e a radicalização do controle não coibiu a corrupção, mas amordaçou, amarrou o gestor de boa fé. Bom, como isso se coloca no contexto da pandemia?
A pandemia nos traz um desafio brutal para o gestor e para a sociedade como um todo, que eu resumiria em 5 grandes problemas. O primeiro problema é que decidir num contexto de pandemia, em que um vírus se reproduz e contamina em progressão geométrica, traz ao administrador muito pouco tempo para decidir. A escolha que ele tem que fazer é uma escolha de dias, se não de horas. Ou porque ele perde o fornecedor, ou porque pessoas morrem, ou porque o ato que hoje é eficiente, amanhã se tornou ineficiente. Então, primeiro desafio, muito pouco tempo para decidir. O segundo desafio é que as decisões, no contexto de pandemia, elas são tomadas sem base anterior de análise, sem precedente histórico. Não dá para você fazer uma arqueologia do que foi a gripe espanhola para decidir hoje. Primeiro porque a pandemia é outra, o mundo é outra e as decisões são outras, né? Então, também não é uma base muito sólida de evidências administrativas, técnicas, científicas, para se decidir. Segundo problema. Terceiro problema, a realidade da pandemia é que ela é absolutamente imprevisível. Não há como cobrar do gestor público o planejamento prévio. Não dá para cavar teorias de emergência ficta numa situação pandêmica que, em fevereiro, as autoridades do mundo não predicavam como ia ser. Vou dar um exemplo clássico. Aqui todos nós conhecemos o médico Drauzio Varella. E boa parte de nós aqui temos com ele uma pessoa séria, com autoridade. E ele já fez, inclusive, o meia-culpa, errou brutalmente as predições dele sobre a pandemia. Porque ele queria evitar o fechamento? Não, porque ele simplesmente estava embasado numa análise, numa progressão, numa curva de informações que se revelaram absolutamente não comprovadas, não verificadas na prática. Então, terceiro, a decisão na pandemia ela é uma decisão num quadro sem base de precedente e de incerteza. Quarto problema, as decisões numa pandemia são irreversíveis. Se você erra uma decisão de provimento de equipamentos, de transporte, de livros escolares no ano, ela é grave. Mas ano que vem você conserta. Na pandemia, a decisão tomada hoje produz efeitos irreversíveis no tempo, né? Não vai salvar vidas que foram perdidas. Segundo e último ponto, né? Ponto é que, num contexto de pandemia, todas as informações são pouco confiáveis. Eu vejo hoje o debate já emergente sobre superfaturamento de compras de equipamentos hospitalares. Como que eu posso trabalhar com isso, tomando por base planilhas de preços que foram construídas ao longo do tempo numa realidade em que se sabia a oferta e a demanda, né? Em que a especulação podia ser coibida. Então, 5 grandes problemas que trazem as decisões, no contexto pandêmico, as decisões para um contexto de escolhas trágicas, rápidas, sem base histórica, sem informações precisas, sem serem planejadas e irreversíveis. Eu costumo comparar as decisões no contexto de pandemia ao clássico exemplo da enchente. Na enchente também tem vidas em risco, tem a saúde em risco, tem decisões que têm que ser tomadas rápidas, mas eu sei que uma hora a enchente acaba. E eu sei quando ela acaba. Eu tenho métrica para saber quando o rio está baixando, quando o rio está subindo. Numa pandemia, quando nós vamos sair do contexto pandêmico no Brasil? Decisões têm que ser tomadas. Ora, deixar o bom gestor no sereno, deixar o bom gestor desprotegido das decisões que ele já teve que tomar. Agora, analisando-as daqui a um ano, é, antes de tudo, uma covardia. É, antes de tudo, antijurídico. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu acho que ninguém há de discordar. Imagine o melhor gestor público ideal possível. Este homem, em fevereiro, anteviu o contexto pandêmico. Este homem tomou providências muito rápidas. Mobilizou todo o seu secretariado, toda a sua máquina,
e conseguiu construir em velocidade chinesa um hospital, aumentando em 100 leitos na cidade dele a disponibilidade de UTI. Comprou respiradores, comprou anestésicos, comprou cama, construiu rapidamente, fez tudo com processos bastante sérios, contratou respiradores em preço muito baixo, equipamentos em preço muito baixo, antes deles aumentarem, e tomou outras medidas prudenciais, quarentena, lockout, etc. E aí acontece que daqui a 6 meses, 1 ano, o pico da pandemia no município só ocupou 30 leitos desses 100. Ele comprou respiradores que não serão usados, comprou anestésicos que perderão validade, contratou médicos em regime temporário que não foram demandados. Por sorte da cidade, a pandemia não foi tão grave, porque outras medidas que ele tomou foram adequadas. Ele pode ser responsabilizado pelo gasto ocioso que ele fez nos 70 leitos que nunca foram ocupados? É impossível fazer. Nesse contexto, a Lindbe, com a versão dada pela 13655 e a medida provisória, permitem dar alguma proteção a esse gestor. O que o Supremo acabou dizendo, como bem o professor Paulo Modesto apontou num artigo publicado ontem, é uma decisão comemorável por um lado e preocupante por outro. Talvez o que o Supremo tenha falado foi: o conceito de erro grosseiro é válido, a ANP e, por conseguinte, a Lindbe não padece da inconstitucionalidade enlouquecida que o ministro apressado disse quando a Lindbe foi editada. É importante dar proteção ao administrador contra apagão das canetas. Isso o Supremo disse com toda clareza. Mas preocupado menos com a MP, menos com o erro grosseiro, talvez, e mais com o signatário da MP, o Supremo quis pôr alguns freios ao uso dessa MP em face de eventuais medidas despirocadas que pusessem em risco a saúde pública. O grande problema que o Supremo colocou foi o seguinte: é erro grosseiro a adoção de medidas que não sejam baseadas em evidências científicas ou em pareceres técnicos. O que, em geral, no contexto até, não sei se Carlos Ari e Paulo Modesto concordam, no contexto geral do artigo 28 da Lindbe, me parece até uma modulação adequada. Mas no contexto de uma medida provisória para os atos da pandemia, me parece aqui um bumerangue que vai voltar na testa. Por quê? Quais evidências científicas podem ser tidas por confiáveis quando os cientistas trabalham 24 horas por dia para rever suas evidências? Nós não sabemos sequer se esse vírus permite que quem criou a imunidade permaneça imune. Portanto, nós não sabemos sequer se a vacina pela qual todos estamos esperando vai resolver o problema de imunizar a população. Que evidência científica? Qual delas? Que base técnica num contexto pandêmico, meu Deus? Ou bem nós entendemos que essa situação desafia todos os cânones e paradigmas com os quais nós trabalhamos, ou nós vamos seguir fazendo poesia e não direito. Muito obrigado, doutora Clarissa. Vejo que agora o professor Paulo Modesto volta com toda a imagem e força, e creio que agora sim, o fecho deste evento será feito com laço de ouro. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Floriano. Muito brilhante sua exposição. Vale a reflexão aí sobre as decisões judiciais que nós vemos, né, ações de improbidade. E para fechar com chave de ouro o nosso painel número 140, devolvemos a palavra ao professor Paulo Modesto para finalmente nos brindar com a sua exposição. Bom, obrigado. Vou tentar ser rápido antes que caia novamente a internet. Eu não tomei a providência de colocar uma rede, mas o que eu disse no artigo e que remeto diante do tempo é que, primeiro, a relação de controle é uma relação que exige boa-fé de ambas as partes, motivação de ambas as partes, atenção ao detalhe de fundamentação de ambas as partes. Não é possível que o controlador se exima de fundamentar por que considera que há um nexo de responsabilidade na falha que foi identificada. Isso não é razoável e deve o agente público, portanto, ter
uma situação de equivalência em relação ao controlador. Não pode haver assimetria. Não é porque há um controle que o agente de controle tem sempre razão e o agente público é quem comete os erros de hermenêutica ou quem compreende de forma falha e equívoca a situação de fato. A rigor, se fosse necessário apurar quem deveria ter a última palavra sobre a análise dos fatos, é aquele que contemporaneamente enfrentou os fatos, enfrentou a situação de incerteza. Portanto, a rigor, sobre os fatos, não há dúvida que o gestor deveria ter a presunção de boa-fé e, nessa presunção, o controlador apenas deveria vencê-la se bons argumentos apresentasse com motivação e com detalhamento. Isto é preciso ser recuperado no Brasil. Por quê? Porque, bem disse Carlos, hoje poucos querem fazer contratação com o poder público, poucos querem assumir cargos públicos de decisão, poucos querem assumir risco da administração pública. Isso inibe a inovação, inibe a experimentação, inibe o provimento de serviços, inibe o atendimento à população. Nós temos um Estado e um país pobre que precisa de atendimento público, prestação de serviços, cuidados de uma administração importante. Caiu tudo. O que eu disse ontem no artigo, e que, enfim, acabo remetendo diante dessas falhas técnicas, nós precisamos gerar o direito ao erro, e direito ao erro, especialmente da justiça. Direito ao erro no sentido não que isso não vai acontecer na administração pública, onde uma multiplicidade de decisões tem que ser tomadas a todo momento, a todo segundo. Exigir do gestor que seja um gestor Hércules, um gestor infalível, um gestor corresponsável por qualquer do seu próprio tempo de decisão. Ele só pode decidir no tempo presente. Não, enfim, eu já estou até perdendo um pouco o nexo, mas o que eu quero enfatizar é que, do ponto de vista jurídico, só deve haver responsabilidade quando há reprovabilidade. Pediu consensos científicos, no momento em que esses consensos não existem. Não podemos pedir a um gestor que aguarde, né, a pacificação dos doutores para decidir gerar em vidas e mais dano do que se decidir, ainda que com algum risco de erro. Muito obrigado. Peço desculpas pela internet. Bom, muito obrigada, professor Paulo Modesto. É realmente uma pena que esse fortuito aí tenha acontecido, mas nós ainda temos 10 minutinhos aí para debate, se alguém quiser fazer alguma complementação. Eu queria destacar o texto da medida provisória, que parece que tratou bem a questão da delimitação da responsabilidade, para que ficasse mais claro o conceito de erro grosseiro com que se trabalha. E por que razão isso foi útil? A medida provisória usou as mesmas figuras, o dolo e erro grosseiro, que já estavam na LINDB. Mas a medida provisória, então, procurou definir o erro grosseiro, dizendo que é preciso, no caso, por exemplo, do parecerista público, o assessor técnico ou jurídico, que apoia a administração pública, para que se caracterize o erro grosseiro dele, é preciso que haja condições de aferir o seu erro grosseiro e, no caso do gestor que acolha o parecer, que ou haja condições de aferir o conluio entre os agentes, isto é, de que se trata de uma ação concertada entre os agentes para lesar o patrimônio público ou para direcionar indevidamente atos estatais. Além disso, o artigo 3º da medida provisória procura fixar uma série de pautas, protocolos, que permitem distinguir o que é um erro grosseiro do que é um erro inocente.
do que uma situação de dificuldade que o gestor enfrenta e que, evidentemente, compromete a possibilidade dele tomar uma decisão que, vista posteriormente, seria a decisão ideal. Então, o artigo 3º da medida provisória, inclusive recuperando partes da própria LINDB, repetindo o artigo 22, por exemplo, né, lembra que, para se considerar se algo é erro grosseiro ou não, é preciso levar em conta circunstâncias práticas que impuseram, limitaram ou condicionaram a ação ou omissão do agente público. E é certamente isto é que tem nos faltado muitas vezes, porque se idealiza nos processos de controle a situação vivenciada na prática pelo gestor. E se quer punir o gestor por ele não ser aquilo que mencionei anteriormente como um super-homem. Então, esse é um elemento, acho, de contribuição da medida provisória que é alinhado com as modificações da LINDB e que são, nesse sentido, positivas para melhorar o controle público. Mas acho que o professor Floriano poderia também agregar um ponto nessa questão. Obrigado, doutora Clarice. Professor Carlos, eu concordo plenamente. A definição que a medida provisória traz para erro grosseiro não é exatamente igual àquela que o projeto aprovado pelo Congresso, que daria origem à Lei 13.655, deu. Ela é um pouco mais, digamos assim, detalhada. Ela trabalha aí com a ideia de culpa grave por ação ou omissão, e, basicamente, o que a medida provisória coloca é que o erro grosseiro exige um elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia. Como eu disse, não é uma definição coincidente com a definição que havia sido dada na alteração da LINDB, que foi vetada pelo presidente Michel Temer, mas ela traz também um risco. Por quê? Porque, em alguns casos, a jurisprudência tem considerado o ato de improbidade do agente decorrente de uma culpa em vigilando, uma negligência em controlar o seu subalterno que pratica um ilícito. Ora, nessa situação, vamos imaginar aqui uma situação de um prefeito que comprou 10 respiradores, né, tomou as cautelas, se acercou das cautelas e foi instruído por um servidor de grau menor de maneira a incidir em erro. Esse segundo administrador, o servidor de grau hierárquico menor, esse sim agindo com dolo, né? Ora, ali há duas condutas. Há uma conduta do administrador de piso, de nível hierárquico menor, que é dolosa e tem que ser punida bastante duramente, e há do superior hierárquico, que não tinha elementos para aferir que aquele grau de falcatrua estava sendo praticado. Por quê? Porque todos os elementos que foram dados para ele tornavam a decisão dele uma decisão absolutamente justificável. Portanto, esse segundo não tem um erro grosseiro por cometer uma culpa em vigilando ou uma culpa em eligendo do seu subalterno, né? Então, eu acho que aí o conceito de imperícia, de imprudência, talvez seja, e eu não estou nem falando da decisão do Supremo, seja da própria definição adotada pela MP, um pouco arriscado, um pouco uma válvula de abertura para se voltar a ter uma responsabilização culposa, mas com uma culpa tão lata que torne de novo a responsabilidade do agente objetivo. Acho que a gente tem que separar o joio do trigo efetivamente. Professor Paulo. Eu só quero acrescentar, se eu conseguir pela internet, que o conceito de erro grosseiro veio a aparecer nesse debate a partir de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, quando, recebendo ações que questionavam sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas da União a pareceristas públicos, entendeu que o parecerista, em primeiro lugar, era apenas emissor de uma opinião, e depois, por decisões seguintes, foi afinando esta compreensão para entender que apenas numa hipótese em que o parecer era vinculante
se poderia entender, sim, a responsabilidade, porém, quando houvesse um erro grosseiro, isto é, quando esta opinião fosse sem base, sem nenhum sentido, sem qualquer plausibilidade. Ora, este conceito, portanto, foi construído na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, depois incorporado no debate sobre a Lei de Organização Administrativa para proteger o parecerista público, porque não desejava mais opinar em matéria de licitação, já que a qualquer entendimento divergente do Tribunal de Contas ele era responsabilizado, e em seguida veio para a Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. E este conceito veio exatamente com sentido protetivo, de apenas não aceitar o intolerável, aquilo que não é razoável a ter como representação, nem das normas, nem da realidade. Ora, não é possível que nós tenhamos ainda hoje decisões do Tribunal de Contas que digam que se o gestor adotou um entendimento das normas divergente do Tribunal de Contas, ele cometeu o erro grosseiro, intolerável. É crime de hermenêutica, algo que os advogados não aceitam, algo que o Supremo não aceita, algo que já vem sendo debatido em vários segmentos do direito como intolerável. O próprio Supremo tem súmulas em que compreende se a interpretação é razoável, sequer cabe o recurso. Ora, em certos espaços, em certas questões. Portanto, aceitar que se tenha o erro grosseiro caracterizado apenas por divergência hermenêutica é criar uma situação de risco tal que é intolerável ser gestor público, intolerável decidir. Ou seja, é induzir o apagão das canetas, algo que paralisa a administração pública num país que precisa que a administração pública seja eficiente, sustentável, eficaz e rápida. É isso que não se aceita mais, porque nós precisamos, sim, valorizar o experimentalismo e a assunção de responsabilidades pelo gestor público. Se ele fundamentar, numa situação de certeza como vivemos hoje, com pareceres, com análise médica, com análise sanitária, a sua decisão, essa decisão não é irresponsável, não é de má fé, não quebra a fidúcia exigida de um bom gestor. Se, entretanto, esse parecer técnico, diante do estado atual de dinâmica da doença, dos problemas que nós temos enfrentado, for superado com o tempo, isso tão pouco deve gerar responsabilidade para o gestor, porque ele adotou a decisão plausível, cabível e diligente naquele momento da decisão, com o conhecimento disponível, com a informação disponível naquele momento. É preciso dar ao tempo também uma dose de sabedoria. Não é possível aceitar que retroativamente entendimentos técnicos, entendimentos jurídicos que sejam adotados no futuro responsabilizem no passado o gestor que decidiu com a diligência cabível. Portanto, é nesse contexto que as normas da lei de introdução, que mandam analisar o contexto decisório e também avaliar o que era possível ter sido feito pelo gestor diligente e bem informado, seja mantido e considerado legítimo, porque é isso que vai permitir que nós tenhamos uma administração ágil, em que as pessoas aceitem o ônus de assumir cargos públicos e decidir em favor da coletividade, emprestar sua expertise para a administração pública. É preciso uma autocontenção nos órgãos de controle sempre. O órgão de controle não pode assumir a ideia de que ele tem a inteligência exclusiva e última sempre, e que o gestor que atuou perante uma situação de incerteza, na névoa, ele não deve fazer nada, deve imaginar qual será a decisão futura do controlador. Já se disse que acho que foi o Leonardo que escreveu um artigo um tempo atrás sobre isso, o que o TCU falava de um gestor médio, não é médio, é médium, porque, na verdade, precisaria ter uma compreensão, além dos dados do real, também sobre como imaginar o controlador no futuro decidindo sobre aquela situação. Isso é intolerável, cria insegurança jurídica, e nenhum país pode viver com insegurança jurídica nesse nível. Só um acréscimo para enfatizar o momento em que vivemos, né?
Professor Paulo finalmente conseguiu encerrar o nosso painel com chave de ouro. Então, diante das exposições brilhantes que tivemos e do adiantado da hora, declaro encerrado o painel de número 140 sobre a MP 966. Muito obrigada a todos os nossos palestrantes e ao Conselho Federal pelo convite.